E aí, pessoal, beleza? Professor Tiago aqui para mais uma aula sobre PHP e a nossa aula de hoje vai ser, no mínimo, interessante, porque a gente vai unir dois conceitos que a gente viu aqui: o do login simples, que a gente fez aquele login só com sessões, a gente não trabalhou banco de dados, nada, a gente tinha estabelecido um usuário e uma senha que eram corretos e só tinha aquele para acessar o sistema. E na aula seguinte a gente aprendeu a parte de conexão com o MySQL. Por que que essa aula vai ser no mínimo interessante, né? A gente vai utilizar conceitos que a gente viu em arrays, arrays com while, for each, classes, objetos, método construtor, array de objetos, toda essa volta que a gente deu para aprender um pouco de orientação a objeto em PHP e conseguir retornar agora fazendo esse projeto aqui, o 11, login com MySQL sessões, tá? Deixa eu mostrar o que eu já adiantei, o que eu fiz aqui. Bom, aqui é o meu projeto 11, tá? Minha pasta está aberta. Eu deixei dentro dele essencialmente o mesmo código que nós tínhamos no login normal, tá? Só vamos recapitular aqui para a gente entender o que está acontecendo. A página index.php, ela é a nossa página protegida, ó. Então, eu só vou conseguir acessar essa página se eu tiver criado a minha variável de sessão. E eu também tenho a funcionalidade do botão sair. Então, se clicar em sair, ele vai executar esse código aqui. Se você não está lembrado muito bem desses conceitos, sugiro você assistir aquela aula que a gente trabalhou nesse projeto de login. Tá aqui para trás algumas aulas anteriores, dá uma olhadinha, né? A gente viu presencialmente também essa aula, provavelmente. Então, dá uma reforçada nos conceitos de session, de iset, header, unset, que vai ser bastante útil para você entender o que a gente está fazendo. Arquivo login.php. É um arquivo que só tem HTML, né? Bem dizer. É só a nossa entrada de dados, que é esse arquivo aqui, que eu já inicializei o servidor, já tá startado. Então, tá feinho, né? Não tem nenhum CSS, a gente vai colocar mais para frente. Mas aqui eu só coloco os dados. Quando eu clicar no botão entrar, eu vou estar submetendo o formulário chamando um arquivo chamado autenticador.php, que é esse cara aqui. Esse cara que é responsável por verificar se o que o usuário digitou está batendo com os usuários que eu tinha definido como certos. E aí ele faz, né? Se o usuário digitado foi igual ao usuário certo, se a senha digitada foi igual à senha certa, eu vou criar a seção usuário logado. O que eu vou colocar dentro dessa seção? Eu vou colocar o usuário que foi digitado. Redireciono para index, que aí eu vou conseguir acessar a minha parte protegida. Se eu fiz alguma coisa errada, eu vou redirecionar para o login em todas as vezes, né? Tudo isso circundado com um belo try-catch. Ok, aonde que o MySQL vai entrar nisso tudo? Ele vai entrar aqui no autenticador. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou guardar informações vindas do MySQL dentro da minha session. E também vou usar o MySQL na index para recuperar, por exemplo, isso aqui, ó, o nome do usuário. Fulano, bem-vindo, tá? Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu preciso acessar o meu MySQL, né? Se você não sabe acessar o MySQL, se você não está sabendo nada do MySQL, dá uma olhada aqui na nossa sala virtual que eu deixei algumas coisas de MySQL linkado. Se eu não me engano, tem uma playlist sobre conteúdo de MySQL, desde modelagem de dados, então você vai conseguir se situar bastante no que a gente está fazendo aqui. Então, vem cá. Senha. Não, filho, eu juro, não. Eu sempre me encrespo com essa senha. Então, tá aqui, né? Deixa eu mostrar os meus bancos de dados. Show databases. Eu tenho um sistema revisão aqui que a gente estava mexendo. Acho que eu coloquei dentro dele. Então, use sistema revisão. Show tables. Legal, ó.
eu criei uma tabela chamada usuários. E essa tabela está assim, ó. Desk usuários. Um ID, tá? Autoincremente, chave primária. O nome, para eu colocar o meu nome. Um usuário, definir um usuário. E uma senha. Eu já me cadastrei aqui. Select all from usuários. E tá dessa forma, né? Então, usuário número 1, Thiago, meu usuário, Thiago Tass. E senha 123. Ah, Thiago, como que faz isso? Como que cria tabela? Como que insere dados? Assim, ó. Criei a estrutura da minha tabela, simplesinho, nenhuma validação, nada, só para a gente focar no que interessa, que vai ser consultar dados dentro dela. E aí, criei aqui, né? O nome Thiago, o usuário Thiago Tass e a senha eu coloquei como 123. Se você está torcendo o nariz para eu ter colocado a senha desse jeito, eu não tiro a sua razão. A gente vai voltar nessa senha daqui a pouco nessa aula ainda. A gente vai ter que incrementar um pouco isso, a gente vai ter um pouco de discussão sobre armazenamento de senhas, tá? Então aguenta aí, não me xinga ainda não. Vamos fazer o seguinte. Já tenho a minha tabela aqui, né? Legalzinho. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um diretório aqui que eu vou chamar ele de DAO. Por que eu vou chamar ele de DAO? A gente vai começar a ver um padrãozinho que significa assim. DAO é uma sigla que significa Data Access Object. O que a gente vai fazer? Dentro dessa pasta DAO, eu vou colocar todos os arquivos que conversam, né, entre aspas, aí, conversam com SGBD. No nosso caso aqui, a gente está usando o MySQL. Ah, mas eu quero usar o Postgres, quero usar o Oracle, quero usar o SQL Service. Depende, tá? Eu gosto de chamar esse diretório de DAO porque tudo que conversa com banco de dados eu coloco aqui dentro, porque é tudo que vai fazer o acesso ao meu banco de dados. Tudo bem? E aqui dentro dessa pasta chamada DAO, eu vou criar um arquivo assim, ó. Novo arquivo, mysql.php. E eu vou escrever MySQL assim em maiúsculo mesmo, bonitinho, né? E aqui dentro, né, tenho que abrir a minha chavezinha do PHP, né? Aqui, a tagzinha do PHP. E salva tudo, né? Muito bem. Eu vou criar uma classe, exatamente. Agora eu vou dar uma aplicação bem direta para você de como que a gente vai utilizar orientação a objetos em PHP. Eu vou criar uma classe assim. Não, vou criar a classe com o nome certo mesmo, né? Classe chamada MySQL. O que eu vou fazer com essa classe MySQL? Eu vou conectar no MySQL. Simples assim. Eu vou usar essa classe para conectar no MySQL. E aí, para fins de organização, eu vou definir um atributo privado chamado host. Um atributo privado, estou esquecendo aqui, né? Muitas linguagens. Usuário, private senha. Por enquanto vai ser isso. E aí, o que mais que a gente tem que fazer? Definir os valores, né? Vamos definir os valores aqui. Ah, eu posso fazer isso? Já pode. Já pode inicializar a classe com os atributos com o valor padrão. A gente não vai mexer nesses atributos. A gente até poderia definir eles como constante, mas é um assunto que a gente aborda depois. Então, host, localhost, usuário é root e a senha é essa daqui que eu acabei de colar lá no terminal. Né? E aí, o que mais a gente vai fazer agora? Vamos declarar o construtor da classe, né? Então, public function
construct. Legal. O que esse meu construtor vai fazer? Ele vai inicializar um objeto PDO. Lembra que a gente havia feito isso? Acho que eu deixei aberto aqui. Não deixei nada. Deixa eu voltar aqui, ó, para a gente dar uma relembradinha aqui. Conexão com MySQL, né? Foi um rapidinho que a gente fez aqui. Deixa eu editar com o bloco de notas, ó. Então, o que a gente havia definido? Para a gente acessar o PDO, a gente tem que abrir uma conexão usando um objeto PDO. E aí eu passo um DSN, passo o usuário e a senha. O DSN, a gente está especificando aonde que o meu host está funcionando e qual que é o nome do banco de dados. Tá? E aí eu já consigo fazer as operações, as consultas, a partir dessa conexão que eu crio do objeto PDO. O que eu quero fazer aqui agora é copiar esse pedaço aqui para eu usar dentro da minha classe. Eu estou fazendo umas coisinhas um pouquinho mais organizadas aqui. Ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Né? MySQL, né? Localhost. Como é localhost, eu vou dar uma melhoradinha nisso, né? Bom, aqui é o usuário, então eu vou substituir aqui por this. Usuário e aqui por this senha. Por que eu estou usando a palavra-chave this? Né? O this ele acessa membros dentro do meu objeto, dentro da minha classe. Ó, referencia o objeto corrente. Então eu vou criar uma instância de MySQL com esses valores. Eu uso this para acessar. Aqui, ó, faltou eu colocar aqui, né? Criar um private DB. Vou colocar aqui para ficar tudo bonitinho. Como que chamava o banco mesmo? Era loja revisão? Sistema revisão. Então, sistema revisão. Ok. Vou pegar aqui, né? Vou fazer uma concatenação. Não tenho certeza. Outros, inferno de Google, que susto que você me deu. DB. Só que tem o this, né, Thiago? Eita, lelê. Tá? This DB. E o host, né? Vamos colocar aqui. Fazer uma concatenação aqui dentro, né? This host. Ok. Estou usando todo mundo, tudo definido aqui. E como que isso vai funcionar? Eu preciso retornar uma conexão, né? Então, deixa eu pensar como é que eu vou arquitetar isso daqui. Quando eu der um objeto new MySQL, quando eu fizer isso daqui, né? Então, deixa eu vir aqui no autenticador. Então, o cara clicou lá para autenticar, eu vou criar uma instância do MySQL, né? Então, deixa eu aproveitar aqui, eu preciso dar um include, né? Então, include DAO barra, já até sugeriu para mim aqui, ó, MySQL. Legal. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada MySQL, e essa variável eu vou dar um new MySQL, que até reconheceu a minha classe aqui. Muito bem. Quando eu dou um new MySQL, ele vai guardar esse MySQL dentro dessa variável. E aí, como que eu posso fazer? Eu poderia fazer o seguinte, criei aqui, né, a conexão, eu dou um return conexão. E aí o que vai acontecer? Ele já vai guardar aqui dentro para mim uma conexão com o MySQL. Será que isso vai funcionar? Não sei. A gente faz o seguinte aqui, ó. Vamos comentar todo esse código aqui que está autenticando.
E vamos a quem? Vardamp. Vardamp é formidável. E vamos interpretar o resultado que vai vir do Vardamp. Ver se o nosso padrãozinho ali vai funcionar, tá? O que eu estou fazendo aqui com essa classe MySQL? Eu estou apenas encapsulando dentro de uma classe a conexão com o banco de dados. Por que eu estou fazendo isso? Imagina se eu tiver que colocar o usuário e senha do banco de dados espalhado no sistema inteiro. Além disso ser uma prática muito ruim, né, de eu estar expondo uma senha do banco de dados no sistema inteiro, e se eu mudar o host? E se eu mudar a senha? Vou ter que acessar todos os arquivos para fazer essa mudança? Não é prático, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que estabelecer um meio para pegar e encapsular todas as funcionalidades que a gente vai precisar de banco de dados aqui dentro, né? Então a gente vai já na instância da classe, né, na hora que eu estou criando o objeto aqui, ó, no new, sai fora, Windows. Na hora que eu estou criando aqui no new, essa mensagem fica aqui agora, tá bom. Na hora que eu criei o new MySQL, ele vai executar esse código, porque está dentro do construtor. Como eu coloquei um return, a minha expectativa é que ele vai me retornar esse objeto criado, que está dentro de conexão, que aí eu vou ter o acesso. Mas vamos testar, né? Qualquer coisa aqui, porque não está valendo. Vamos só ver o que vai aparecer do... Nunca. Vamos ver. Lá, deu certo. Ó. Aparentemente... Objeto MySQL, localhost. Apareceu até umas coisas que eu não queria que aparecesse aqui. Não tenho certeza se deu certo o que eu queria. A visualização está muito ruim. Nossa, e eu não instalei o Xdebug que eu havia prometido. Falha minha. Então, as propriedades aqui do objeto, os private da vida. E vamos ver se a gente consegue realizar uma consulta, né? Vamos fazer o seguinte. A gente vai vir aqui. A gente vai escrever a nossa query, tá? A gente vai fazer assim. stmt igual MySQL. Vamos ver se ele vai. Não me sugeriu. Já não é uma coisa muito interessante aqui. Então, prepare. O que você está chiando? Porque você não está reconhecendo o prepare dentro do MySQL, né? Exatamente isso. A gente pode driblar isso. Será que se a gente fizer assim, porque eu não ensinei nada de estático ainda. Ou a gente poderia trabalhar com herança. Herança ia ser legal também. Mas não quero complicar muito isso aqui. Eu quero trabalhar de um modo que isso aqui fique dando erro toda hora, porque vai dar a impressão que não existe. A não ser que eu fizer isso aqui. Extends PDO. Legal. Então, deixa eu mudar um pouquinho a minha estratégia. Então, ao invés de chamar um new PDO, eu vou fazer o seguinte. Muito estranho isso, Thiago. Não, nem deixa eu fazer essa bizarrice aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Acho que aqui vai resolver. Deixa eu tentar fazer minha loucura aqui. Aí eu volto explicando o que eu estou fazendo. Tá? Usuários.
o where usuário. Vamos escrever esse SQL aqui do lado de fora, Thiago, vai ficar mais bonito. Então, SQL, né? Pega tudo que você escreveu aqui, põe aqui. Aí, o que você escreveu vai passar a valer aqui dentro. Você tira essa coisa que sobrou aqui. Então, selecione todos os campos da tabela usuário. Na verdade, não precisa de todos os campos, né? Você precisa só do ID e do nome. Isso vai retornar o resultado para mim, tá? E o where vai ser o seguinte. Quando o usuário for igual a esse marcador, and a senha foi igual a esse marcador. Tudo bem. E como que eu vou estabelecer esses marcadores, né? Eu faço assim. stmt bind value. Na posição 1, eu vou passar quem? Eu vou passar o meu post user, que está aqui já. E na posição 2, eu vou passar o meu post, que eu nem coloquei ainda. stmt bind value. Se você está pensando que eu fiz aquela relação de herança do MySQL com o PDO só por causa do autocomplete, você está perfeitamente certo, tá? Eu posso usar todos os recursos do autocomplete, que ele vai me ajudando. Bom, vamos separar aqui, porque são conceitos diferentes, aí eu explico depois, tá? Execute. Tudo bem? Aí, se a execução der certo, o que eu vou fazer aqui? Dados do usuário é igual a stmt.fetch object. Então, organize isso como um objeto. E se retornar alguma coisa do banco, eu vou dar um vardump dados do usuário. Muito bem. Vamos uma explicação bem rapidinha aqui. O que eu estou fazendo aqui, estou declarando uma consulta em SQL, onde eu vou filtrar ao mesmo tempo, por isso do end. Os dois valores têm que ser verdadeiros. Um valor de usuário e um valor de senha. Eu coloquei os pontos de interrogação porque aqui no PDO a gente tem o recurso do preparate statement. O que o preparate statement faz? A gente coloca os marcadores no código SQL e, utilizando o bind value, ele vai substituir o primeiro ponto de interrogação pelo tiver contido aqui na variável user e o segundo ponto de interrogação pelo pass. E muita gente reclama que isso aqui não começa no 0 e causa alguma confusão. Eu concordo. Começa no 1, tá? Ao contrário dos arrays, isso aqui não começa no 0. Então, o primeiro ponto de interrogação corresponde ao número 1, o segundo ponto de interrogação ao número 2. Se tivesse 10, aqui ia até o 10. Só que existem outros jeitos que a gente vai ver também, que são mais práticos para a gente não se perder quando são muitos campos, né? Muitos campos de marcador aqui. Então, o que vai acontecer? Eu falo que eu vou preparar o SQL, então ele pega esse código aqui, usa o bind value para substituir o sinal de interrogação pelo que tiver contido nas variáveis. Ele vai executar a minha consulta e aí eu vou chamar o método fetchObject. O que o fetchObject faz? Se a minha consulta retornar alguma coisa, ele vai pegar o resultado dessa consulta, igual essa daqui, e vai organizar isso num objeto genérico do PHP, por isso fetchObject, e vai jogar dentro da minha variável dados do usuário. Se der certo a minha consulta, a gente vai ver aqui no vardump. Se der errado, ele vai retornar false, e o false vai aparecer aqui no vardump. Então, minimiza aqui. Vamos testar, né? Ver o que vai acontecer. Deixa eu voltar aqui, né? Vamos colocar o usuário certo para ver se vai vir. Senha dificílima, 1, 2, 3. Tivemos BO.
Nananana. Já imaginei onde é que ia ser o BO, né? Primeira coisa, vamos tirar um pouco de informação daqui. Não, você fica quieto aqui. Putz, tá com 25 minutos essa videoaula já, vão me matar. Vou pegar o seguinte aqui, ó. Tem um Vardamp aqui em cima, vamos tirar ele daqui, porque tá poluindo tudo. Vamos reenviar aqui para ver como que tá. Ele tá falando que eu não estou chamando o construtor lá dentro do autenticador, né? E aqui, Cloud erro do bind, é justamente isso, né? Meu erro está aqui, ó. Eu não estou fazendo a chamada correta do meu construtor. Então, tem que fazer o seguinte. Parent. Ou vamos tentar fazer isso aqui. Era parent mesmo. Não, é esse operador, né? Isso, ó. Tá acessando tudo, né? Não está reconhecendo o construct. Qual que está me reclamando aqui? Mas não é com uma constante mesmo. Ah, agora sim, né? Então vamos passar aqui. Eu estava chamando certo aquela hora, né? Bom, você aprendeu comigo o que é um método construtor, né? O que eu estou fazendo aqui é justamente isso. Eu estou chamando o método construtor da minha classe Pi, por isso parent. O que é o parent? O parent é o PDO. Por que isso, né? Lembra na videoaula anterior que eu falei de herança e tudo mais, e você aprendeu todos aqueles conceitos, né? Quando eu declaro MySQL Extends PDO, todos os recursos que estão presentes na classe do PDO, eles também vão estar presentes na minha classe MySQL. E aí, o que eu fiz aqui? Para poder fazer a conexão no banco de dados, eu defini o DSN aqui com as nossas informações, e aí eu chamei o construtor da classe PDO, que efetivamente faz a conexão, ó, creates a instance para fazer a conexão com o banco de dados, passei as informações que ele precisa e estou retornando essa informação de conexão. Se a minha lógica está correta, eu vou vir aqui e catapimbas. Não me retornou nada, né? Que algum dado foi errado. Mas a conexão com o banco de dados está funcional, a conexão deu certo. Vamos falar sobre esses 4 pontos aqui, né? No PHP, a gente tem esse operador de resolução de contexto estático. Meu Deus do céu, que palavrão. O que é isso, né? A gente tem o operador de seta no PHP, que ele acessa o conteúdo da instância de um objeto. E eu também tenho esse operador de 4 pontos, que ele acessa o conteúdo da classe. Então, aí você tem que saber a diferença. O que é classe e o que é objeto? Quando eu estou acessando o conteúdo da classe, eu estou acessando tudo que é visível ali. Quando eu estou usando o operador de seta, eu estou falando, ó, é tudo que tiver na memória do objeto. Então o objeto foi criado, tem as coisas do objeto na memória. Eu só vou utilizar o operador de seta quando eu tiver uma instância de objeto. Então, o operador 4 pontos aqui, né, que também é um operador de resolução de escopo, ele é um pouquinho mais amplo, só que ele é usado em contextos que não são instâncias, que eles são estáticos, né? Por exemplo, aqui é um contexto basicamente estático, porque eu estou referenciando o construtor da minha classe, eu não estou mandando criar um novo objeto aqui, né? Eu só estou mandando criar um objeto do lado de fora da classe, né? Mandando criar uma SQL. Isso vai demandar um pouco de leitura complementar, provavelmente, vai demandar um pouco mais de reflexão, porque toda a parte da orientação a objetos, ela demanda um pouco mais de reflexão por causa dos conceitos. Mas nada impossível de fazer, tá?
Vou fazer o seguinte, vamos dar uma olhada aqui por que a minha query não retornou nada, né? A conexão foi feita, senão ele ia mostrar aquelas mensagens de erro, né? A gente já sabe que está conectando o banco de dados, a nossa classe MySQL tá legal. Não vou ter que fazer nada com ela mais, por enquanto, a gente vai voltar nela, a gente vai customizar algumas coisas nela, tá? Vamos adicionar mais conceitos de orientação a objeto nela aqui, a gente volta nela depois. Deixa ela fechadinha aqui. O que está pegando para mim agora é que não está retornando os dados que eu queria. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu testar se lá no banco de dados vai funcionar alguma coisa dessa, né? Então, select, né? Qual que é o usuário? Ah, já sei, não precisa nem testar. Eu defini que o usuário era Thiago Tass e eu coloquei só Thiago, então funcionou. Ó, tá só Thiago, Thiago Tass e a senha 123. Ah, legal, ó. Retornou, criou meu objeto, né? Fez a consulta no banco e trouxe para cá. Vamos voltar, vou colocar o usuário errado e a senha errada de propósito e aí ele retorna false. Se ele retorna false quando dá errado, o que eu posso fazer? Eu posso usar isso aqui dentro de um if, né? Então, olha só. Se ele retornar qualquer coisa que é diferente de false, ele executa as coisas aqui dentro, ó. E aí a gente pode começar a usar alguma coisinha desse código aqui, ó. Essa parte do usuário e da senha certa não me serve para nada. Usuário digitado e senha digitado foi legal, mas não vamos usar para nada. Essa comparação aqui é o MySQL que está fazendo. E o que vai interessar para a gente é isso aqui, ó. Criar a sessão, né? E os headers se der errado, né? Então vai ficar aqui no else. Se der errado, redireciona para o login de volta. Isso aqui eu posso fazer, sabe o que? Apagar. Não vou usar mais. Nossa, então isso aqui é um login em PHP, Thiago? É um login bem simplesinho, mas é ele. Tem como a gente deixar ele até menor. Ele está até um pouquinho grande, tem como a gente deixar ele um pouquinho menor. Mas essencialmente é isso daqui, né? Deixa eu reduzir um pouquinho a quantidade de linhas dele aqui. Porque, afinal de contas, é uma query tão pequena aqui, né? Precisa de tanta coisa, ó. Então, estou mandando selecionar a ID e o nome da tabela de usuários, fazendo a consulta com o usuário que o cidadão digitou e com a senha, mandando preparar a consulta, mandando o usuário e a senha lá, né? Tudo bem. E aqui eu não vou gravar o usuário digitado, porque eu nem tenho essa variável, né? O que eu vou gravar vai ser a ID do meu usuário. Então, vem aqui, acesso a ID. Operador de seta, porque eu estou acessando o conteúdo de um objeto, e esse ID é justamente esse daqui. O mesmo nome do campo lá do banco de dados vem para cá, igual você já tinha visto nas outras aulas, né? Vamos testar isso aqui? Então, Thiago Tass, senha 123, entra. Ah, legal, foi para minha página autenticada, né? Só que eu vou fazer o seguinte, ó, aqui na index, eu vou inicializar aqui também um try. Eu vou pegar parte desse código aqui, vou aproveitar que já está pronto aqui, para a gente economizar tempo, eu vou copiar ele e depenar ele do que eu preciso só. O que eu preciso é a conexão com o banco de dados, que aí eu vou pegar só o nome do usuário, tá? E eu não vou fazer o where pelo usuário e pela senha, porque afinal de contas eu já fiz o login dele, né? Eu vou fazer o where pelo ID. E agora eu vou usar outra forma. Ao invés de usar o ponto de interrogação, eu também vou usar um marcador. Qual que é a diferença de usar um marcador? Eu acho que para você se perder é menos pior. Não é tão fácil você se perder assim. E aí eu consigo fazer o seguinte, ó. Eu consigo fazer essa sintaxe aqui, ó.
ao invés de usar o bind value, eu declaro um array aqui dentro do método execute. Aí, marcador. E eu não passei array associativo, né? Tenho que passar array associativo. Isso aqui é um array associativo, que eu vou pegar o valor que vai estar dentro da minha seção, né? Section. Como que chama a minha seção? Chama usuário logado, né? O que tem aqui dentro? Tem o valor do ID, né? Aonde que eu defini isso? Defini aqui, ó. Tá vendo? O valor do ID dos dados do usuário eu coloquei dentro da seção. E aí, o que mais que eu tenho que fazer? Só isso, ó. Execute dados do usuário. Estou pegando aqui de novo dados do usuário. Com uma porção de linha, né? Vamos resumir esse código? Já que isso aqui está tão curtinho, eu vou colocar aqui dentro direto, ó. Vai deixando o nosso código mais tranquilinho, né? Vou juntar isso daqui. Ficou um códigozinho bem mais complexo que a gente está acostumado, né? Então, declarando uma query no banco, mandando executar a query e aqui passando uma instrução em array para substituir o marcador do ID aqui do where pelo valor do usuário logado, né? E não preciso fazer isso aqui, né? Não vou redirecionar para lugar nenhum. Eu só quero pegar os dados do usuário. Muito bem, aí ó. Com um códigozinho bem compacto, fazendo bastante coisa. E aqui, vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma tag strong, para colocar o nome do usuário em negrito. E aí, né? Vamos mostrar o nome dele aqui, né? Fica bem personalizado. Então, aqui, ó. Strong deixa o texto em negrito. Essa tag que você já conhece, que é para mostrar dados de variáveis em PHP. Como eu dei o fetch object, eu vou no nome. Então, deixa em negrito, exibindo o nome do usuário logado no banco de dados. Vamos ver? Tá aí. Bem legalzinho, né? Mas vamos fazer o seguinte. A gente tem um problema aqui que eu não posso guardar senhas assim. Sabe por que eu não posso guardar senhas assim? Se esse banco de dados vazar, eu tenho acesso a todas as senhas dos usuários que eu tiver no meu banco, né? Eu nunca guardo as senhas escritas como está na cabeça do usuário, né? O que eu preciso fazer é o seguinte, eu tenho que criptografar essas senhas. Eu sempre vou ter que criptografar senhas. Então, esse código meu aqui, ó, de insert, ele está bem errado. Eu não posso fazer isso. O que eu tenho que fazer, na verdade, é utilizar um algoritmo de criptografia. O que a gente costuma utilizar hoje chama SHA-1, SHA-1, né? Como você quiser chamar. O que esse algoritmo faz? Ele pega o valor de uma string, que é a senha do usuário, que o usuário vai digitar, e transforma isso num hash. Como que fica isso? Vamos criar um outro usuário aqui. Vou criar um usuário João. O usuário João vai ser João só. E o João vai ter um hash e a senha do João vai ser uma senha fácil, 10, 20, 30, né? Vamos ver como que a senha do João vai ficar. Vou vir aqui, selecionar. Vou dar um insert de um outro usuário aqui. Legal, né? Select. Olha lá o que ele fez. Transformou o 10, 20 e 30 do João nisso daqui. Mas como é que eu vou saber qual que é a senha do João? É exatamente essa a ideia. Você nunca vai saber qual que é a senha dele. Você só vai saber o hash. E para a gente saber se a senha que ele digitou está certa, a gente vai converter o que ele digitar no mesmo hash, usando o mesmo algoritmo, SH1, e comparar, né? Ele sempre vai gerar o mesmo hash a partir de uma string. Então, se der certo isso aí, beleza, né? Deixa eu só atualizar a minha senha para hash também, né? Então, vim aqui, né? Update usuário set.
senha igual a sh1 senha where id igual a 1, que sou eu, né? Vamos atualizar agora para ele converter. Ele vai pegar o conteúdo do senha, vai jogar aqui dentro e vai criptografar utilizando o algoritmo de hash aqui, né? Eu odeio quando eu faço isso, eu não aprendo nunca. Essa mania de ficar selecionando as coisas. Aqui. Então tá lá, ó. Criptografou a minha senha. 1, 2, 3 virou isso aqui. E criptografou a senha do João. Gerou um hash do mesmo comprimento, né? Legalzinho, ficou bem bonitinho. Como que a gente adapta isso no PHP? Lá no nosso arquivo autenticador, aqui no pass, eu chamo a mesma função no PHP. Ué, Thiago, não estou entendendo. Essa função SHA1 não era do MySQL? Você não fez isso lá dentro do MySQL? Sim, eu fiz. Só que esse algoritmo de criptografia, ele tem uma implementação básica. Então, se ele tiver implementado corretamente, né, e ele está implementado corretamente, ele tem o mesmo comportamento no PHP e o mesmo comportamento no MySQL. Então, a partir do momento que o usuário digitou a senha dele aqui, eu vou criptografar, vai gerar um hash, ó, ele vai calcular um hash, e eu vou comparar o hash que o usuário digitou com o hash que está armazenado no banco. Se os dois forem iguais, quer dizer que ele digitou a senha certa, e aí ele faz a autenticação. Vamos ver? Então vou lá, né? Thiago Taz, a minha senha era 1, 2, 3. E falhou, né? Fiz alguma coisa errada. João, e a senha do João era 10, 20 e 30, né? E tem alguma coisa errada aqui. O que é, eu não sei. O que será? Thiago Taz, 1, 2, 3. Uai. Era João, só João, o usuário mesmo? Era. A senha do João era 10, 20, 30 mesmo? Estou ficando doido. 10, 20 e 30. Ah, só porque eu falei que é igual não vai tá? Sério mesmo? Não creio. Deixa eu fazer o seguinte então. Essa aula tá ficando bem longa, né? Tá ficando do jeito que todo mundo adora xingar. Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Vamos vir aqui. Vamos colocar um var_dump e um exit, né? O exit ele para a execução do código PHP, né? Então ele não vai executar nada para baixo do exit. 1, 2, 3. Gerou esse hash, né? Termina com bif. Sugestivo. Termina com bif, tá certo, tá gerando o meu hash. Então tem alguma coisa errada. Começa com 40, né? BD, mesma implementação. Ao meu ver, é o mesmo hash. O que será que eu fiz errado então, né? Volta aqui. Usuário, a senha, né? Criptografia é a senha, tá certo. Bom, vamos fazer o seguinte então. Vamos tirar ele daqui e a gente coloca ele aqui dentro, que vai dar no mesmo, né? SH1 e aqui. A gente usa tudo dentro do MySQL, do jeito que o MySQL quiser. Será que é alguma coisa relacionada a isso? Eu penso que não, mas pode ser, né? Ué, agora foi. Vai saber. Deixa eu tentar fazer com o João, né? João, 10, 20, 30. Legal, ó. Usuário João também funcionou. Agora o nosso sistema de autenticação funciona para multi-usuários. E o sistema de logout. Eu só tocar a pulga atrás da orelha, por que eu tive que chamar a função aqui dentro? Vai ser um tópico que eu vou dar uma pesquisada. Eu sempre tive o hábito de fazer isso mesmo, de sempre chamar a função de geração do hash dentro da própria consulta. Mas aqui fora era para funcionar também.
A não ser que seja alguma coisa do bind value. Que deve ser, que o bind value parece uma coisinha boba, mas ele tem bastante coisa, tá vendo? Ele tem muitos conceitos para a gente abordar dele ainda. O importante é que deu certo. Não estou convencido ainda. Enfim. Bom, jovens, essa videoaula ficou muito extensa, vocês vão querer me matar, né? Mas eu acho que ficou uma explicaçãozinha bem bacana, vários conceitos, né? Array de objetos, mais ou menos, né? Não tem array de objetos aqui. Mas a gente já transportou dados com objeto, a gente usou herança, né? A gente criou uma classe que está herdando de uma classe do PHP, um PDO, customizamos, chamamos o método construtor da classe Py. Então, assim, foi bastante conteúdo, ficou bem legal. E lembre-se, a gente vai ter que mexer ainda aqui, ó. A gente vai ter que adaptar um pouquinho, que isso aqui não está tão legal ainda. E aqui a gente vai conseguir dar uma melhoradinha, tá? Criar um cookiezinho para fazer a persistência do usuário. Então a gente ainda vai trabalhar um pouquinho na autenticação. Mas o login básico com PHP e MySQL é esse, tá? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Obrigadão, até mais.